Meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Na aula anterior, nós analisamos o sinal da função de primeiro e do segundo grau. Iremos agora aplicar aquela análise na resolução de inequações. Então, nós começamos aqui com um exemplo prático já. Inequação do primeiro grau. Apesar dessa inequação apresentar termos quadráticos, termos do segundo grau, nós veremos que no final essa inequação se reduz a uma inequação do primeiro grau. Vamos então à resolução. Então aqui nos interessa saber para quais valores de x essa operação aqui, essa expressão, melhor dizendo, ela é maior do que zero. Na verdade, maior ou igual a zero. Para fazer essa análise, inicialmente nós iremos fazer uma simplificação. Então aqui eu aplico a propriedade distributiva, fico então com 2x menos 2, somado com este quociente. Bom, no início das aulas, nós trabalhamos uma revisão sobre produto notável. E aqui nós nos deparamos com uma diferença de quadrados, que é um produto notável correspondente ao produto da soma pela diferença. Então, esse x menos 1 ao quadrado nada mais é do que x menos 1, que multiplica x mais 1. Deu até saudade do início das aulas, né? Então, dividido por x mais 1. Isso aqui é maior ou igual a zero. É claro que essa expressão só irá fazer sentido se o nosso x for diferente de menos 1. Isso porque x igual a menos 1 tornará o denominador igual a zero. E um denominador igual a zero não se define. Então, aqui nós podemos cancelar, porque trata-se de um produto, esse fator x mais 1. Então, eu cancelo ele na parte de cima e na parte de baixo. Então, o resultado da expressão fica simplesmente dado por 2x menos 2, somado com x menos 1 é maior ou igual a zero. Ficaremos, então, com 3x menos 3 maior ou igual a zero. Bom, aqui a pergunta que eu faço é a seguinte. Para quais valores de x 3x menos 3 é maior ou igual a zero? Para fazer essa análise, para dar a resposta a essa pergunta, eu analiso a função 3x menos 3 como uma função afim, uma função de primeiro grau. Então, vejamos. Fazemos aqui o eixo x. E aqui eu farei o gráfico de uma função que é crescente, porque o valor do coeficiente a é positivo. Aqui eu coloco o valor de x que torna a função igual a zero. Qual é o valor que anula essa função? Basta ver que nós temos x igual a 1 como sendo a raiz. 3 vezes 1 é 3, menos 3 é 0. Pois bem, aqui nós temos o gráfico na parte de cima. Portanto, esses são os valores positivos e aqui esses são os valores negativos. A partir desse gráfico, nós já temos a solução da nossa inequação. A solução é o conjunto dos números reais, tal que... Vamos agora ver qual é a pergunta. Eu quero saber onde a função é maior ou igual a zero. Então, maior ou igual a zero é daqui, do 1 para frente. Notem que pode ser igual a zero, porque a inequação é maior ou igual. Portanto, o x pode ser também igual a 1. Então, eu coloco do 1 para frente, que é x maior ou igual a 1. Tudo bem? Fácil, né? Esse exemplo eu deixo para vocês. Bom, aqui eu farei o item C e deixo para vocês resolverem o item D. Façamos então a resolução dessa inequação. Bom, a inequação já está simplificada. Ela é uma função de x, que é uma função quadrática. Então aqui eu faço o seguinte, eu estudo o sinal da função x ao quadrado menos 5x mais 6. E aqui nos interessa saber para quais valores de x a função é menor ou igual a zero. Bom, ao calcular as raízes dessa função pela fórmula de Bhaskara,
nós encontramos as raízes x igual a 2 e x igual a 3. Então, nós temos aqui as duas raízes, 2 e 3. Aqui eu faço a raiz 2 e aqui eu faço a raiz 3. O gráfico é uma parábola que é côncava para cima, porque o valor do coeficiente A é 1 e é maior do que 0. Então, côncava para cima. Aqui é a parte do gráfico que se encontra na parte de baixo, portanto, aqui o sinal é negativo. E aqui o sinal é positivo, tanto à direita do 3, quanto à esquerda do 2. Positivo. O que nos interessa saber, repito, são os valores onde a função é menor ou igual a 0. Então, essa parte aqui, ó, parte de baixo, menor ou igual a 0. Portanto, o conjunto solução é o conjunto dos números reais, tal que esse x se encontra entre dois limites. Um limite que é 3 e um limite que é 2. Notem que, como pode ser igual, eu coloco aqui menor ou igual a 3 e maior ou igual a 2. O próximo caso agora é o estudo de inequação produto e inequação quociente. São inequações dessa forma, onde nós apresentamos um produto de funções ou quociente de funções. Vamos interpretar cada uma dessas estruturas como sendo funções. Aqui eu tenho o produto da função f de x pela função g de x dividido pela função h de x. E nos interessa saber, nessa inequação, para quais valores este produto dividido por esta função é maior ou igual a 0. Para fazer esse estudo, nós iremos decompor e estudar cada uma dessas funções, a partir do que já sabemos. Então, por exemplo, a função f de x é uma função dada por x menos 1, que é uma função crescente. O gráfico tem esse sentido. Aqui nós colocamos o ponto onde a função troca de sinal. Qual é a raiz dessa função? A raiz dessa função é o valor 1, porque quando x é igual a 1, essa função é igual a 0. Aqui eu vou colocar o sinal de mais, porque nós temos à direita do 1 a função sendo positiva. E aqui à esquerda nós colocamos o sinal de menos. Então, g de x é dada pela função menos 2x mais 6. Como podemos ver, também trata-se de uma reta, porque é o gráfico de uma função afim. Porém, essa reta ela é decrescente, pois o valor do coeficiente A é negativo. Decrescente é nesse sentido. Aqui eu coloco a raiz da função, que é o valor que torna toda essa expressão igual a 0. Dá para ver mentalmente que esse valor vale isso. Daqui eu ouvi. É 3. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 mais 6 é 0. Aqui nós colocamos o sinal positivo, porque o gráfico se encontra na parte positiva toda vez que o x vier antes do 3. Aqui nós colocamos o sinal negativo, porque sempre que x vier depois de 3, a função ela é negativa. Próximo passo agora é fazer o estudo do sinal da função h de x. Uma vez feito o estudo do sinal da função, cabe agora fazer um quadro síntese com esses sinais. No quadro de sinais, nós iniciamos colocando em ordem crescente todas as raízes que aparecem no processo. Mas note que nós temos que colocá-los em ordem crescente, senão tudo isso vai para o espaço. Menos 3 é a primeira raiz, 1 é a segunda e 3 é a terceira. Dentro de cada um desses quadros, eu irei colocar o sinal de cada uma das funções estudadas. Nesse eu coloco o sinal da f, nesse eu coloco o sinal de g, nesse eu coloco o sinal da função h, e por último, esse aqui,
que é o sinal da minha função f vezes g sobre a função h. Primeiro eu faço os sinais da função f. Veja que o ponto onde eu tenho uma mudança de sinal é o ponto em que x é igual a 1. Nesse sentido, nós iremos então procurar o 1 aqui, já encontramos, e vemos que sempre que x estiver à direita do 1, o sinal é positivo. Então aqui é mais e aqui é mais. Quando x estiver à esquerda do 1, o sinal é negativo. Feito isso, vou agora para o sinal da função g. Sinal da função g, eu olho aqui, vejo que o ponto onde ela troca de sinal é no 3. Localizo o 3 e vejo que à direita do 3 o sinal é negativo. O 3 está aqui, ó. À direita o sinal é negativo e à esquerda o sinal é positivo. Coloco para cá. Finalmente, vou à função h. Como já mencionei, o que vai me interessar aqui é esse produto e quociente dos sinais. Portanto, aqui eu faço o jogo de sinais. Vamos lá. Menos por mais dá menos, por menos dá mais. Então, aqui o sinal é positivo. Mais por mais é mais, por menos é menos. Produto de 3 sinais positivos dá um número positivo. Aqui, mais, menos e mais dá menos. Agora, nós voltamos à nossa equação, onde nós queremos saber os valores de x, tal que essa expressão é maior ou igual a zero. Só que uma pequena observação deve ser feita aqui. Notemos que no denominador, ele zera quando x igual a menos 3. Portanto, eu devo excluir esse valor da minha solução, porque se x fosse igual a menos 3, o denominador seria zero. E toda divisão com o denominador igual a zero não está definida. Então, vamos agora ver onde ela é positiva ou onde ela é zero. Bom, ela é positiva neste pedaço, e esse intervalo aqui será aberto, porque, repito, o x não pode ser igual a menos 3. Aqui no 1, nós temos que a expressão é igual a zero. Dá para entender isso? No x igual a 1, a função f se anula, ou seja, esse produto todo é igual a zero. Me interessa também. E aqui onde ela é positiva, aqui. E aqui é fechado também, porque no 3 a expressão ela é igual a zero. Pronto, aqui está feito a representação geométrica da nossa solução. Agora, na hora de escrever, é uma coisa mais simples. A solução é o conjunto dos números reais. E aí nós temos esses dois pedaços. A solução é o conjunto dos números reais, tal que x, olha aqui, ó, vem antes do menos 3. Só que não pode ser igual a menos 3, tá? X menor do que menos 3. Ou, porque tem essa união desse outro pedaço, ou um x entre dois valores, menor ou igual a 3 e maior ou igual a 1. E assim nós temos o nosso conjunto solução. Então, meus queridos alunos, com isso nós encerramos a nossa aula. Deixarei uma lista de exercícios. Gostaria que vocês analisassem passo a passo as resoluções, procurando entender tudo. Qualquer dúvida, me consultem que a gente tenta resolver essas questões. Então, como eu sempre digo, um forte abraço e até a próxima.